Oi, oi, mulheres, sejam muito bem-vindas de volta ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre um tema de desenvolvimento. Eu gosto muito de falar, acredito que você já percebeu. Já tem vários vídeos aqui no canal falando sobre isso, mas hoje eu vou trazer uma nova perspectiva, que é sobre o desenvolvimento da alma, do espírito e do corpo. Vamos junto aprender um pouquinho mais? A primeira que eu sempre trago aqui é sobre a espiritualidade, né? Sobre o nosso espírito. Eu creio muito que nós somos um corpo com um espírito e não o contrário. Por quê? Porque o espírito, ele é eterno. E o nosso corpo, você sabe, né? A gente morre aqui e a gente deixa o nosso corpo aqui. Então, se a gente desenvolve o nosso espírito, nosso lado espiritual, todo o restante do nosso processo aqui, a nossa jornada, ela pode ser muito bem desenvolvida também. Então, se a gente foca naquilo que a Bíblia fala, nos princípios milenares, inclusive, que a Bíblia traz, você vê muitas pessoas bem-sucedidas quando focam nisso. Então, você quer ser bem-sucedida? Porque eu quero ser bem-sucedida. Então, quando a gente foca nos princípios, em fortalecer, né, esse aspecto da nossa vida, independente da nossa vida ser agitada ou não, a gente começa a perceber coisas que no mundo natural nós não perceberíamos. Por exemplo, se eu tenho um problema que é um problema de saúde, por exemplo. Então, se eu tenho a minha espiritualidade, né, o meu relacionamento com Deus bem desenvolvido, então eu vou saber que Deus, ele cura. Então eu posso pedir ao Senhor, Senhor, me cura, por favor, traz cura sobre a minha vida, que a minha vida seja restaurada na minha saúde. Então isso ajuda a gente também a ter um corpo saudável, né, digamos assim. Então isso desenvolve em nós essa intimidade com Deus e nos ajuda em todas as nossas áreas, né, as áreas da nossa vida. Outra área também que eu gosto que a gente desenvolva é a nossa mente. Por quê? Porque da mente vem vários pensamentos, né? Vem vários sentimentos, dos pensamentos vem vários sentimentos, e dos sentimentos vem várias atitudes. E as atitudes são o que forma a nossa vida, né? As ações que a gente tem, as escolhas que a gente faz, tudo isso começa primeiro na nossa mente. Então, quando a gente desenvolve a nossa mente, e eu gosto de trazer essa mentalidade como se fosse a mentalidade de Cristo, né? Trazendo mais uma vez para o lado espiritual. A nossa mente, quando ela é transformada, ela tem um novo rumo, digamos assim, para seguir, que ela é guiada pelo Espírito Santo. Então, todas as coisas a gente começa a ver com outro olhar. Então, a mente, ela prega muitas peças na nossa vida. Eu acredito que você, por exemplo, se você é uma pessoa tímida ou se você já foi uma pessoa tímida, a sua mente já pregou várias peças para você. Digamos assim, fulano não vai querer me ouvir, ou então se você vai falar em público, vamos supor, vai falar em público, eita, mas eu não vou conseguir, eita, mas é porque é muito difícil, né? Eu vou ficar toda nervosa, minhas palavras não vão sair, eu vou ficar ali parecendo uma boba, né? Falando, ninguém vai ouvir, ninguém vai me entender. Então tudo isso, começa na nossa mente. Quando a gente começa a desenvolver a nossa mente, né, a gente começa a desenvolver outros aspectos também na nossa vida. Então, ter tempo para desenvolver nossa mente ajuda muito em todas as outras áreas, né? Então, adquirir conhecimento, ler livro, assistir vídeos, tudo isso é importante para que a gente possa cada vez mais desenvolver essa área. E por último, a área do corpo, né? Essa área que eu acho que também é super fundamental, porque nada adianta a gente também tratar das duas primeiras e esquecer do corpo, né? E a gente sabe que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então a gente tem que cuidar do corpo também como cuida também das outras áreas, né? No começo do vídeo que eu falei, a gente precisa cuidar dessas três áreas de modo integral. Então, por exemplo, quando eu me alimento bem, quando eu faço exercício físico, quando eu não tento contra a minha própria vida, contra o meu próprio corpo, né? Então isso me ajuda também a desenvolver outras áreas, né? Então se eu tenho saúde, então eu consigo estudar, eu consigo fazer exercício físico, eu consigo me relacionar com outras pessoas. Então tudo isso nos ajuda e nos impacta de forma positiva ou negativa, né, se a gente não cuida bem dessas áreas, a ir além, a chegar no nosso objetivo, né, no nosso ponto principal, naquilo que a gente quer realizar. Então, mesmo na agitação, mesmo na correria do dia a dia, a gente precisa ter esse tempo. Eu falo isso por quê? Porque antes eu tinha uma visão de que a gente não... Todo mundo tinha muito tempo para parar ali, para fazer seu devocional, para poder ir numa academia. Mas eu sei que a realidade não é essa muitas vezes. Eu digo isso por experiência própria, porque para a questão do corpo, por exemplo, eu sinto que estou falha. Por quê? Porque faz umas 3 semanas eu acho que eu não tenho conseguido ir para academia e nem ter feito um exercício físico.
Mas o que eu faço? Eu tenho tentado, pelo menos, me alimentar bem, né? Tentado evitar comer besteiras. Isso já me ajuda, né, a ter essa mentalidade. Nossa, pelo menos eu estou cuidando do meu corpo, não é mesmo? E aí, quando a gente pensa que, mesmo a gente não tendo tempo, a gente consegue fazer disso uma prioridade, né? Estabelecer o cuidado com essas 3 áreas como uma prioridade, a gente consegue entender que nós podemos ir além na nossa jornada aqui na Terra. Tá? Então tudo isso precisa ser com equilíbrio, né? A gente precisa andar em equilíbrio em todas elas e isso agrada o coração de Deus, né? Quando a gente anda em equilíbrio. Não é colocando uma área acima da outra, não é diminuindo uma área acima da outra, mas todas considerando igualmente importantes. Então que a gente busque a sabedoria de Deus, que a gente cultive também boas coisas na nossa mente, que a gente consiga cuidar do nosso corpo. Essas 3 áreas são super importantes para a gente desenvolver todos os nossos objetivos e também conquistar coisas que Deus sonhou e colocou no nosso coração. Espero que esse momento tenha ajudado você aí a despertar o interesse, né, para cuidar nessas 3 áreas e que isso também possa te ajudar a impulsionar outras mulheres, a ser uma inspiração para outras mulheres também, e que isso possa também impactar outras mulheres, por que não? Porque você é uma influência, você pode ser uma influência onde você estiver e que isso realmente possa trazer o reino de Deus, a sua soberania, a sabedoria dele aqui para a Terra também. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e também de compartilhar esse vídeo para que ele atinja mais mulheres.